Ajuda cá, vem cá. Encosta-te a mim. Encosta-te a mim. Muito bem, ora então é com grande prazer. Vou furar-te a tristeza. Encosta-te a mim. Gostas da minha voz? Pois tu, rouco, não ficas mal, sabes? Tu tens uma voz bonita, quando cantas é assim muito encorpada. A falar és um bocadinho mais fraquito. Eu pareço o Paulo Gonzo com cabelo. Bom, a verdade é que hoje também temos aqui uma coisa muito especial e com grande prazer vamos receber aqui quem? Alguém que eu sei que o público lá em casa estima muito, que se habituaram a ver à tarde, mas que a partir de hoje vão estar de manhã. De quem é que eu estou a falar? Dos nossos fantásticos doutores! Doutor Pedro Lopes, do Hospital Clínico Vila Lei, do Rio Câmbio Médico Pediatra, Sérgio Pinto, um forte aplauso para o nosso doutor. Que prazer em tê-lo cá, bom dia! Doutor, bem-vindo. Bom dia! É então com grande prazer que nos encostamos a esta bancada, não é assim, Jota? Olha para cá. Fica tão bem, fica tão bem. É um prazer tê-los aqui. Começámos agora todas as sextas-feiras a passar aqui coisas muito importantes, informações muito importantes. E, portanto, hoje contamos, como vocês já conhecem, o médico clínico geral, o Dr. Pedro Lopes, faz favor, um aplauso para ele, do psicólogo clínico Pedro Aleixo e do pediatra o Sérgio Pinto. Bom, vamos começar sempre com umas considerações, digamos assim, mais de caráter genérico. O Pedro tem uma notícia para dar, que eu fiquei muito surpreendida, mas passa a notícia. É o chamado ponto prévio. Exatamente. É o ponto prévio clínico. Exatamente. Vamos lá, Pedro. É porque ainda por cima estamos a entrar na altura das gripes e constipações e muitas vezes assistimos a uma utilização demasiado massificada de antibióticos e há um estudo recente, aliás há alguma evidência nos últimos anos que demonstra que as crianças que na primeira infância, portanto até aos 2 anos de idade, fazem antibióticos com muita frequência e sobretudo antibióticos de largo espectro, acabam por ter uma maior predisposição de vir a ser crianças obesas e adultos obesos. Não fazia ideia nenhuma, eu nunca tinha ouvido semelhante informação e tendo em conta que pus 3 crianças no mundo que são adultos. Já vão tarde. Não, por acaso não foram obesos, mas eu não imaginava que havia uma relação de causa e efeito, digamos. E há uma alteração da nossa microbiota, das bactérias exatamente, nos intestinos, não é? Ou seja, aquilo que existe no nosso tubo digestivo, as bactérias, os vírus, os fungos, os parasitas, que coexistem com o nosso organismo, neste caso as bactérias, quando nós utilizamos antibióticos de largo espectro, vão acabar por ser destruídas por essa utilização dos antibióticos. E, portanto, as funções biológicas, metabólicas dessas bactérias ficam comprometidas. Portanto, as crianças vão ter uma maior predisposição para virem a ser crianças e adultos obesos. Portanto, numa altura em que há tanta enfoque sobre a obesidade infantil e a obesidade nos adultos, é muito importante termos cuidado com uma utilização criteriosa deste tipo de medicamentos. Pronto. A minha filha no início da sua vida tinha muitos problemas do ouvido e ela tomou alguns antibióticos, não abusou. Desde que sejam dirigidos para a infecção em concreto e desde que sejam utilizados no contexto, obviamente, de uma infecção, devem ser utilizados. O que estou a dizer é a utilização muitas vezes pouco criteriosa e de antibióticos que matam um largo espectro de bactérias. E há pais que exorbitam e que fazem as suas automedicações, que têm mania que já são muito entendidos. Meia culpa, meia culpa. Bom, vamos continuar e agora hoje temos um tema interessantíssimo sobre o qual eu sabia muito pouco e chama a vossa atenção, principalmente para quem tem gente assim a sair da fase final da infância, pré-adolescência e adolescência. Vamos então dar início ao nosso tema de hoje, que tem como título Jogos Perigosos. E do que é que estamos a falar? São jogos que os jovens repetem uns atrás dos outros e que depois partilham na internet. O problema é que mesmo sem terem consciência disso, podem estar a colocar as vidas em risco e começamos já com um muito famoso. É o famoso Desafio da Canela. Vamos ver. What? Water?
Isto aqui... Nós estamos a rir apenas... Não, eu honestamente, Pedro, eu honestamente não percebo porque é que se faz isto, mas temos aqui um psicólogo, não é? Já lá vamos. O que é que acontece aqui? Isto é muito perigoso. Isto é extraordinariamente perigoso. Para já, extraordinariamente, não está a exagerar na escolha de palavras. Além de ser um perfeito disparate, é algo que é de facto perigoso. E é perigoso por, vou explicar do ponto de vista biológico qual é o risco que está aqui associado. Este corte é um corte que mostra, eu vou pôr assim para nos mostrarem com a grua, que nos mostra as ligações entre a árvore respiratória e o aparelho digestivo. É melhor levantar, vou levantar. Muito bem. Então nós temos... Mas fica o resto do material. Vou aqui usar a caneta, que é mais simples. Sim. Temos aqui a nossa cavidade oral e, portanto, quando nós introduzimos alguma coisa na cavidade oral, é suposto esta estrutura, que é a nossa epiglote, tapar o orifício de entrada na árvore respiratória, para que os alimentos que passam da boca entrem no tubo digestivo e façam o percurso do esófago até ao estômago. E agora vamos aqui exemplificar como é que isto pode correr mal. Se nós fizermos uma papa com, por exemplo, canela, iogurte, e pusermos canela, que é ótimo, esse bolo alimentar tem uma determinada consistência que vai permitir a sua progressão ao longo do nosso tubo digestivo. Vamos aqui fazer uma experiência para ajudar as pessoas lá em casa a perceber. Júlia, posso ir-me ajuda? Faz favor. Mas não vou meter isto na boca. Não. Vou-lhe pedir que segure aqui. Eu seguro. Vamos assumir isto como a nossa boca. Vamos utilizar aqui uma papa de canela e vamos introduzir esta papa na nossa boca. O que vai acontecer, vou-lhe pedir para segurar, se calhar aqui um bocadinho mais acima, e ir apertando devagarinho, que é a nossa árvore respiratória, que simboliza os nossos pulmões a respirar. O que vai acontecer é que esta papa de canela é suposto descer em bolo. Ver se isto não dá um grande disparate. E, portanto, à medida que esta papa vai descendo no nosso tubo digestivo, e era suposto ela descer ao longo do nosso tubo digestivo... Mas deve estar muito espessa. Está muito espessa, não é? Está muito espessa. Mas ela vai descer em bloco e vai descer ao longo do esófago até chegar ao estômago. O que vai mais de água, não? Digo eu. Ela está tão compacta que não sai daqui. O que vai acontecer, e vamos exemplificar agora com a própria da canela, e eu não vou usar o funil para não dar asneira, é que, e vou-lhe pedir para segurar aqui, é que se nós utilizarmos uma colher de canela e a introduzirmos, vou pôr aqui só deste lado... Não se preocupe com o... Temos mais um funil. Não, nós temos mais um funil. Temos mais um funil, temos mais roupa, temos mais tudo. Temos mais um funil, rapidamente. Muito rapidamente. O que vai acontecer é que, à medida que os nossos pulmões vão funcionando, o pó vai entrar sem qualquer substância, portanto não vai haver um bolo alimentar, que é o produto dos alimentos quando saem da boca, e portanto esta canela vai ficar depositada ao longo do tubo digestivo. E à medida que os pulmões vão funcionando, o que vai acontecer é que ele vai ficar... Enquanto o Pedro vai tratando disto, nós podemos lembrar que hoje temos um prémio maravilhoso para dar lá para casa. Já está? Já está? Pronto, vamos embora. Júlia, pode dar aí aos pulmões? Vou dar aos pulmões, estou a dar ao pulmão. Ou seja, à medida que esta canela vai entrando, ela ou progride ao longo do tubo digestivo... Está a progredir? Ou vai entrar, como estão a ver aqui, na árvore respiratória. Pois pois está. Estão a ver? Portanto, isto está aí para os pulmões. Ou seja, em vez de ir pelo canal objetivo do estômago, vai entrar na árvore respiratória. Daí aquele refluxo que se vê nos vídeos. Acho que isto já dá para exemplificar. Pedro, o que é que acontece? O que é que acontece aos pulmões? Não alteria aí. O que é que acontece aos pulmões quando este pó começa lá a entrar? Ou seja, a canela é um pó que, além de ser muito fino, vai formar nos pulmões uma deposição que vai levar à formação de granulomas, que são zonas de tecido cicatricial por reconhecimento de um corpo estranho. Além disto ser agressivo. Portanto, a canela, o que acontece quando estas pessoas tentam engoli-la sem ser misturada com outros alimentos, é que ela vai ser aspirada para a árvore respiratória, além do risco de pneumonias de aspiração, vai haver o risco de formação ao longo do tempo, mesmo que a pessoa passe bem após a experiência, o risco de formação de zonas de granuloma, que são tecidos cicatriciais que se formam por deposição deste pó no pulmão. Portanto, pode dar complicações graves. É um jogo muito perigoso. Porque o nosso psicólogo não resiste. Porquê que os jovens fazem isto? A meu ver... um processo de integração, a meu ver, de mimetização também, não é? De copying, de imitação, sim, muito. Até estes fenómenos da internet agora também estimulam muito a imitação e até mesmo o colocar para se evidenciarem, não é? Muito a subir também no grupo, na escala do grupo, de alguma forma. A competição também os pode levar a isto. E, a meu ver, também aqui algumas questões mais de foro do desenvolvimento psicológico que poderá ter com
ultrapassar limites, intolerância à frustração, aqui há algumas questões que poderão aqui... Doutor, mas aqui vemos muitos adultos a fazê-lo também. Não só... Mas, aliás, eu ia... Aqui temos uma mulher feita. Sim, mas pode ser uma... Meu Deus, não vemos porque é uma nuvem. Mas o que a mim aqui também é que é muito transversal, é global, não é? Faz em toda a parte do mundo e de idades muito diferentes. Ou seja, não é um fenómeno dos 13 aos 14 ou dos 15 aos 16. Há números sobre isto? Não há números, não há estudos feitos, porque isso é um fenómeno relativamente recente. Mas tal como assistimos à moda dos banhos públicos, em que víamos desde crianças... pessoas mais velhas, independentemente das habilitações literárias e de todas as circunstâncias, aqui assistimos a fenómenos idênticos, ou seja, são jovens que por estes mecanismos se predispõem a criar um ambiente a nível das redes sociais, um fenómeno a nível das redes sociais, supostamente, que os vai tornar visíveis e, portanto, entram numa brincadeira que não têm a noção dos riscos que estão a correr ao fazê-lo. Diga. E os riscos são realmente muito importantes. Não só podem causar morte imediata, como... Isto pode causar morte imediata? Morte imediata, uma aspiração volumosa, pode causar morte imediata, pode causar graves problemas ventilatórios com necessidade de cuidados intensivos em tempo prolongado e é um mecanismo de doença que todos nós conhecemos. Por exemplo, os trabalhadores das minas, que sofrem inalação de produtos das minas, têm, ao longo dos anos, acumulação de produtos, não canela, mas outros, nos pulmões. No fundo, nós conhecemos esta fisiopatologia. Portanto, no fundo, estamos a brincar com uma coisa... A brincar com uma coisa perigosa. Perigosíssima. Bom, vamos já, temos outros jogos para falar e ainda mais, eu não sei se podemos falar aqui uns mais assustadores que outros, mas temos aqui coisas que eu desconhecia algumas e são, de facto, até... Parece que quem as começou a fazer não tem assim uma inteligência muito articulada, mas não acredito que seja isso. Portanto, antes disso, vamos só lembrar então que sexta-feira é um dia especial sempre na nossa antena. Agora o nosso enquadramento tem a ver com de manhã são os apresentadores da manhã, à tarde são os apresentadores da tarde, mas está aqui um prémio fantástico também, como todas as sextas-feiras. E portanto já sabem, estamos a dar 500 euros por mês na nossa Sexta-feira Mágica, é o prémio da Sexta-feira Mágica, 500 euros por mês, que depois tem um reforço no verão e no Natal. O subsídio de férias e o subsídio de Natal, que para muitas pessoas já é uma ideia em extinção, não é? Portanto, nós resolvemos ir buscá-la porque achamos-la bonita e achamos que, sobretudo, faz muita falta. E isto é como que um prédio de enquadramento financeiro para um ano inteiro. É um prémio inteligente, é um prémio bem estruturado para ajudar as pessoas, porque de facto sabem que naquele cartão estamos ali todos os meses a depositar 500 euros e podem com este cartãozinho onde entenderem e fazerem as vossas compras. E sabem que ele está lá. Durante todo o ano, quem ganhar este valor vai poder contar com ele. E isso é muito bom porque nos dias de hoje já contamos com muito pouca coisa, mas connosco pode contar. Qual é o número? 760? 7 mil Jota, euros. diz. Não falei, quero que continues. O valor total são 7 mil euros, como a Ajuda explicou e bem, serão divididos ao longo de 14 meses, ou seja, 12 meses, mas dobra no verão e dobra no Natal. Portanto, é um ordenado que vai receber todos os meses de 500 euros, num cartãozinho esse que pode usar para pagar aquilo que quiser, 500 euros a mais no seu orçamento mensal. Tenho a certeza que dão um jeitaço, por isso vale bem a pena hoje investir estes 60 cêntimos mais IVA, até porque está a concorrer para 7 mil euros que vamos dar bem perto do almoço e está a concorrer para o prémio da tarde, que também vale bem a pena. Portanto, com uma chamada de 60 cêntimos mais IVA, está a investir em 2 prémios diferentes que valem bem a pena. Portanto, 760. Próximo... Ainda hoje, os doutores falam de mais jogos perigosos que podem colocar em risco a vida dos jovens e ainda do papel dos pais na prevenção destas práticas. Não perca! Ora, então está aquilo que eu não conhecia, milhares de vídeos intitulados O Desafio do Gelo e Sal fazem sucesso e acumulam milhões de visualizações no YouTube. Ora, nestes vídeos, jovens de várias partes do mundo partilham curtos momentos em que suportam a dor causada pela combinação, causada pelas queimaduras, da combinação entre duas substâncias. No entanto, o que poucos dos adeptos desta prática sabem é que esta brincadeira pode trazer muitos danos à saúde. Portanto, nós vamos perguntar o que pensa sobre isto a nossa médica de dermatologista, o que é que ela pensa sobre este jogo. Vamos então ver.
O único comentário que eu posso fazer acerca destes desafios perigosos é que realmente são perigosos. Daquilo que eu vi, são feitos pela população adolescente. Eles são altamente criativos, estão numa fase de descoberta, não fazem a mínima ideia dos riscos destas reações químicas. Neste desafio, o que nós estamos na presença de uma queimadura térmica que dá origem a sequelas, dá origem a bolhas, a queimadura de primeiro grau e segundo grau e, sobretudo, estes desafios perigosos muitas vezes dão origem a urgências médicas. E, portanto, o que eu chamo é a atenção de todos os adolescentes e adultos que fazem desafios perigosos uns aos outros, que se divirtam de outra forma e não desta. Bom, vamos já falar aqui com o nosso pediatra, com o Dr. Sérgio. Quando pensamos em queimaduras, pensamos em fogo, pensamos em quente, calor. Mas o gelo queima e queima muito também. Portanto, o gelo queima, portanto, causa queimaduras pelo frio, e essas queimaduras podem ser não só de primeiro e segundo grau, mas como também de terceiro grau. Neste jogo, o que acontece é que a mistura do gelo com o sal vai fazer com que a temperatura necessária para que haja congelação seja mais baixa. Começa logo a derreter. Lembro que, por exemplo, em países como a Alemanha, em países onde neva muito, o que eles colocam nas estradas para derreter a neve é precisamente sal. Ou seja, aproveitam esta propriedade físico-química desta combinação do gelo com o sal para um bom uso. Neste caso, o que vai acontecer é que a mistura gelo-sal vai baixar o ponto de congelação e vai fazer com que a solução que vamos obter, né, a água, vai ficar potencialmente mais fria e vai causar lesões mais graves do que propriamente se for o gelo colocado em cima da pele. Ou seja, há aqui uma combinação, quando colocamos sal e gelo em cima da pele, as lesões causadas são muito mais intensas e mais intensas, podem ser mais profundas, claro, por um lado. Por outro lado, temos a associação de efeito anestésico que o gelo dá. Portanto, ou seja, o gelo, por um lado, vai anestesiar a zona que está a sofrer queimadura, vai potenciar mais a queimadura. Por outro lado, a mistura do gelo com o sal vai potenciar a lesão, que vai ser muito mais grave se colocássemos apenas gelo. Claro que vamos ter também queimadura, mas neste caso é muito mais grave. Só uma nota também, porque muitas vezes nós dizemos aos doentes para aplicarem gelo quando têm um traumatismo e dizemos sempre aplicar o gelo embrulhado numa toalha, porque o gelo em contacto direto com a pele, com sal ou sem sal, faz sempre queimadura, uma queimadura pelo frio. Portanto, devemos ter sempre esse cuidado quando recomendamos a aplicação de gelo. As lesões podem ser realmente graves, não só podem causar queimaduras, podem ser de grau grave, terceiro grau, com lesão dos nervos, com lesão dos músculos, que no futuro pode acarretar não só lesões estéticas, como uma cicatriz feia, mas também em termos funcionais. Se for afetado um plano muscular importante, a mobilidade vai estar afetada. Se for afetada uma zona articular, naturalmente, com as contrações que vão existir, a mobilidade dessa articulação vai estar condicionada. Se forem atingidos orifícios, a boca, os olhos, naturalmente que os órgãos dos sentidos vão ficar com alguns problemas. Portanto, estas complicações existem, mas também existem outras. Portanto, as queimaduras associam-se a infecção local, infecção sistémica. Pode mesmo haver uma infecção grave e haver uma morte por uma sepsis por causa de uma queimadura deste género. O que eu não percebo é onde é que os miúdos vão buscar estas ideias fantásticas, destas brincadeiras assim. Esta é a informação que vai passando na net de uns para os outros, não é? Eu fiquei perplexa com este do sal e do gelo que não conhecia, mas há outro também agora muito em voga, não é? Que é o jogo do desmaio, que eu nunca tinha ouvido falar. O que é isto dos jogos do desmaio? Este jogo do desmaio é muito conhecido, portanto, desde a minha infância que eu me lembro. Ah, é? É mais novo. Coisas. E este... um pouco mais. Este jogo do desmaio não é mais que o uso de duas técnicas que podem ser usadas para fazer com que exista menor irrigação do cérebro e o que vai condicionar a um desmaio. Então, temos dois mecanismos possíveis. Ou o estrangulamento, que vai fazer com que, por um lado, os vasos do pescoço que vão nutrir o cérebro vão ficar colapsados e vai haver uma menor irrigação ao cérebro, por um lado. Por outro lado, no nosso pescoço também existem uns sensores, uns baroreceptores, o seio carotídeo, que é uma estrutura do nosso organismo que controla a frequência cardíaca e a tensão arterial.
Estamos a ver as imagens daquilo que é feito. Este é o outro mecanismo. Portanto, o que eu estou a explicar é o da asfixia. Não é? E este é o? O que é que vai acontecer? Habitualmente, nestes jogos, vamos fazer com que a criança hiperventile, o indivíduo hiperventila, vai baixar o CO2 do organismo e depois vamos condicionar que fique em pausa respiratória. Vai haver também uma descida do oxigênio no sangue. Portanto, habitualmente o que acontece, manda-se o indivíduo ventilar, hiperventilar, o CO2 baixa, por um lado. O que é que vai fazer? Este CO2 que baixa no sangue vai fazer com que os vasos do cérebro fiquem mais estreitinhos, menos irrigação ao cérebro. Por outro lado, ou com o apertão, que é o abraço do urso, ou com esta técnica de empurrar o peito, vamos fazer com que o indivíduo deixe de ventilar. E ao deixar de ventilar, o oxigênio vai baixar na circulação e outro fator que se vai associar é a hipóxia, portanto, a baixa do oxigênio. As duas coisas misturadas vão dar um efeito um bocadinho eufórico inicialmente. Era isso que eu ia perguntar, porque isto dá prazer. É porque quando eu era miúda, nós fazíamos coisas, procurávamos coisas que nos davam prazer. Dá uma euforia. Mas pronto. Dá uma euforia inicial ao indivíduo, devido à diminuição do CO2, mas a seguir vai haver um desmaio. E depois, muitas vezes, o que acontece é uma euforia do grupo porque aconteceu um episódio deste género. Claro que isto tem consequências gravíssimas para o indivíduo. Eu li AVC. Isso foi uma forma que eu usei para tentar explicar. No fundo, o que vai acontecer, como já vos disse, é que vai haver uma diminuição da irrigação cerebral e desta forma o cérebro vai ser menos irrigado, menos oxigenação de algumas partes vitais do cérebro e ele vai desligar. No fundo, é o que acontece com um velhinho, um AVC. No fundo, vai haver um território que vai deixar de ser bem profundido e o indivíduo tem um AVC, acidente vascular cerebral. No fundo, é mais ou menos uma coisa do género transitório que, em princípio, recupera, mas muitas vezes pode não recuperar totalmente. Portanto, pode haver lesões. Pode haver lesões. Por um lado, estes episódios, mesmo de curta duração, podem afetar algumas células e condicionar que algumas células mais sensíveis do nosso cérebro fiquem lesadas para toda a vida. A memória, a visão, são áreas importantes que podem ser afetadas para toda a vida. Por outro lado, estes mecanismos podem ser tão graves que podem condicionar uma paragem cardíaca e uma morte imediata ou o próprio desmaio pode condicionar traumatismos, não é? A queda de um indivíduo que desmaia desamparado pode bater com a cabeça, fazer um hematoma cerebral, pode fraturar um braço. Isto tudo tem graves implicações. Deixe-me só dizer, doutor, que nos Estados Unidos da América, pelo menos 82 crianças e adolescentes com idades entre os 9 e os 16 morreram por causa desta brincadeira. E são dados, os dados conhecidos, não é? Em Portugal nós não temos informação. Mas isto passa-se em Portugal? Têm conhecimento que isto se passa em Portugal? Passa-se em Portugal. Não conhecemos os números nem a realidade nacional, mas certamente que se passa. Portanto, os nossos adolescentes não são diferentes de outros. Portanto, não é? Se imitamos tantas outras coisas e isto não se imita, claro. A violência associada a isto é uma brutalidade. Temos que estar todos informados, temos que informar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os educadores, portanto, e pais têm que saber que isto existe. Não, os pais sobretudo têm que saber, porque eu acho que a maior parte dos pais não faz a menor ideia que estas coisas estão a ser praticadas. O Pedro já teve já lhe passou assim em consulta alguma coisa deste género? Já me passou, inclusive eu trabalho numa escola. Fala só um bocadinho mais alto. Também, ou seja, e muitas das vezes não é dentro da escola, será fora, claro. Fora da escola. Levam isto para fora da escola, encontram-se em casa de um colega, de um amigo e vão à procura, muitas vezes, ou mesmo à procura, entram no YouTube, na internet e andam mesmo à procura destas coisas. É mesmo um objetivo, muitas das vezes. Eu julgo que temos um vídeo de alguém que é a situação da asfixia, não é? Esta é a asfixia. Que é a primeira que o Sérgio descreveu. Portanto, aqui está. Isto é assustador. É assustador. Quanto mais percebe-se que isto são tudo gravações caseiras, domésticas, não é? É que depois riem-se no fim. É o que eu digo, isto é um comportamento que de facto é um sinal, se calhar, dos tempos, porque todas as adolescências e todas as saídas da infância têm a tendência de testarmos limites, não é? Exatamente. Queremos testar limites, mas há uns anos atrás nós queríamos imitar os adultos, não é? Portanto, fumava-se, começavam os seus primeiros jogos eróticos, o que parece-me bem, são coisas que fazem falta para a vida, mas não havia isto, quer dizer, havia umas bedeiras e havia as drogas, mas isto é outra coisa, não é? Isto já estamos tem riscos gravíssimos para a saúde. Aquilo que disse sobre a questão do AVC, tem a ver com lesões neurológicas sérias, permanentes, irreversíveis. Isto é assustador, de facto. Bom, bem, antes de passarmos ao próximo... Que é horrível. Ao próximo jogo perigoso, que é o desafio do preservativo, convém... Este nem vou querer ver.
Deixem-me falar no prémio. Temos um prémio especial, porque estamos numa sexta-feira. A sexta continua a ser mágica no que respeita ao prémio. E é mágica porquê? Porque temos um prémio de 7 mil euros e esses 7 mil euros vão ser divididos ao longo de um ano inteiro e depois dobra no verão e dobra no Natal. Ou seja, vai receber um cartãozinho com 500 euros que será recarregado todos os meses com 500 euros, portanto é um ordenado de 500 euros durante 12 meses, durante 14 meses, porque dobra no verão e no Natal. Portanto, é uma ajuda para o seu orçamento mensal, portanto, todos os meses vai receber o cartãozinho com 500 euros, tenho a certeza que lhe vão dar uma grande ajuda aí no seu orçamento familiar. E depois tem o cartãozinho que pode usar para gastar no que quiser, onde exista um terminal multibanco. Portanto, com uma chamadinha que custa 60 cêntimos mais IVA, está a concorrer para o nosso passatempo, para estes 7 mil euros, que vamos conhecer o vencedor bem perto da hora do almoço. É no finalzinho do programa que vamos conhecer o vencedor deste prémio, deste passatempo. E está também a inscrever-se para o passatempo da tarde, que vai acontecer no programa à tarde, com os nossos apresentadores, com o grande tarde, com a Luciana e com a Andreia. Portanto, logo vai também estar habilitado ao prémio da tarde. Portanto, eu se fosse assim ligava hoje, vale bem a pena pegar o telefone e ligar ao 760. Ora bem. Vamos então a mais um jogo. Vamos a mais um jogo perigoso. Este aqui confesso que é impressionante mesmo. Este é impressionante. Ora, já aqui vimos então com os doutores que as modas dos desafios são perigosas. Como se isso não bastasse, tem a capacidade de superar cada dia que passa e surpreender. Este então deixa-nos completamente espantados. Trata-se de um jogo chamado O Desafio do Preservativo. Mas não, o preservativo não é para aquilo que estou a imaginar. Este desafio consiste em quê? É introduzir um preservativo no nariz e fazê-lo sair pela boca. Como é que isto se faz? Nem o Júlio Isidro consegue pôr um preservativo destes no nariz. Por isso, isto é para pôr no sítio certo, não é para enfiar no nariz. O que é que acontece? Nós temos aqui o mesmo desenho que eu mostrei há bocado, agora nem consigo abrir a caneta. Temos aqui as fossas nasais. E aquilo que estes jovens fazem é introduzir o preservativo no nariz e todas as estruturas que estão dentro das fossas nasais vão ser não só lesadas pelo próprio traumatismo da passagem, claro, como pelas próprias substâncias que constituem o preservativo. O preservativo tem um pó, tem látex, que pode provocar reações alérgicas e irritativas importantes. E o preservativo vai fazer este trajeto e vai sair pela boca. Como é que é possível? Para quê? Pois, o porquê são mecanismos que o Pedro poderá explicar. Agora, o que pode acontecer aqui... Temos que explicar às pessoas como é que se usa o preservativo. Exatamente. Já fizemos. Já fizemos, deixa-me voltar a explicar. O que pode acontecer aqui é que o preservativo não faça este trajeto de sair pela boca e entre ou no aparelho digestivo e é engolido, ou pior, ou entrar no aparelho respiratório e ser aspirado e provocar asfixia, porque é como se fosse um balão, ou como se fosse um pedaço de pão que a pessoa engole e que vai para o respiratório, portanto provocar asfixia por engasgamento. Portanto, este jogo é particularmente perigoso porque, além do traumatismo das fossas nasais, da mucosa do nariz, dos cornetos, que são estas estruturas que nós vemos aqui, que são relevos dentro das nossas fossas nasais, o que pode acontecer é a aspiração por um lado ou ser engolido, que não é de todo muito agradável, não é? Portanto, é uma brincadeira... Nós temos imagens disto. Eu não sei se vou querer ver isto. Temos. É que eu realmente acho que devemos ver. Devemos ver, é para isso que nós estamos aqui a alertar. Estamos a ver, portanto, é isto. É de facto... além de não se perceber o objetivo, é profundamente repulsivo e não consigo... Até porque o que pode acontecer é a náusea associada ao próprio reflexo da passagem do corpo estranho na cavidade oral, lá atrás, na orofaringe, e esse vómito não ser o preservativo que é aspirado, mas ser o vómito que é aspirado, porque a pessoa, como não está a respirar como deve ser, vai ter a tendência de fazer uma inspiração forçada. Portanto, esta brincadeira pode provocar a morte. Esta brincadeira pode provocar a morte por aspiração de vómito ou por aspiração do preservativo, se não for depois socorrida de forma imediata. Portanto, além de ser repulsivo... É profundamente repulsivo. Eu tenho que pedir desculpa às pessoas que se calhar só chegaram agora à nossa emissão e estão um bocadinho surpreendidos com estas imagens, mas estamos aqui a alertar para estes jogos novos que os adolescentes praticam e para quem chegou agora, isto são coisas que, obviamente, estamos a mostrar para que não se pratiquem. Deixa-me aproveitar a oportunidade, já que isto é tão exemplificativo, portanto, balões
a criança está fora de questão. Portanto, já perceberam o risco que um balão na mão de uma criança pode ter. Naquilo que é... Não é só, o problema não é o preservativo só, portanto, também os balões que muitas vezes oferecemos às nossas crianças pode ter o mesmo efeito em termos de aspiração e asfixia. Eu fiquei profundamente impressionada e, volto a dizer, só mostramos estas imagens porque achamos que a informação é mais útil do que estar a ocultar e fazer de conta que não existe. Exatamente. Aqui, E é muito vou importante. aqui para o nosso psicólogo. O que é que os pais devem fazer? Quando se apercebem ou quando não têm nenhuma ideia e de repente sabem que esta realidade existe, o que é que devemos fazer? Ok. A mim faz muito sentido a informação. Ou seja, passar informação, até se for necessário sensibilizar, mostrando vídeos, mesmo, mas acompanhados, não é? Portanto, por um adulto, por uma pessoa consciente. Portanto, vale a pena mostrar isto aos miúdos? Vale a pena desde que mostrar isto os pais estejam ao lado. com a presença de um adulto, até mesmo como professor, eventualmente, também, faz-me sentido. Agora, informação não muda comportamento, ou seja, só por si. Portanto, também seria importante depois criar adolescentes, pré-adolescentes, bem psicologicamente, de alguma forma, para que não haja também esta necessidade extrema de se evidenciar, de se mostrar, de levar a competição também aqui a extremos, que de alguma forma depois podem provocar morte, lesões graves, de alguma forma. E a Júlia há pouco falava, em todas as gerações houve este tipo de comportamentos, não é? Obviamente que sim, mas estes, e também eventualmente mais informação, não é? Ou seja, que é transmitida pela internet, muitas das vezes faz com que haja uma má gestão da informação, não é? Provavelmente antigamente não se sabia, ou era mais difícil de um jovem de 10 anos saber que o gelo teria uma reação química com o sal. Mas eu, enquanto pai de uma criança que agora tem 4 anos e que está a crescer, e daqui a 2 anos vai para a escolinha e depois há de ir para o ciclo, de que forma é que eu posso preparar a minha criança e preparar-me a mim? De que forma é que eu posso preparar o meu ambiente familiar para preparar para este tipo de parvoices? Para mim faz muito sentido trabalhar uma criança para a autonomia. Não é? A autonomia significa uma criança sentir-se segura, haver uma segurança interna. Portanto, uma criança segura não tem uma necessidade extrema de se evidenciar, de se mostrar. Não é? Portanto, o que é que nós devemos fazer com uma criança? Amá-la muito, de alguma forma, mostrar-lhe regras, mostrar-lhe limites, de alguma forma, porque é muito importante haver este amor com regras, de alguma forma. É importante valorizá-la, que ela se sinta valorizada, de alguma forma, pelas escolhas que faz, pelas opções que toma, pelos gostos que tem. É muito importante, obviamente, aqui sempre com balizas, com limites, de alguma forma. Cada família também estabelecerá o que para ela é importante, mas isto é fundamental. Uma criança que cresça a sentir-se bem, que cresça com limites, que cresça com amor, com carinho, com valorização, vai ter obviamente que vai chegar a uma altura em que vai querer testar limites, faz sentido, vai tentar experimentar o cigarro, pisar a linha de vez em quando. Pisar a linha, entrar um bocadinho em ruptura com a geração anterior, faz sentido, não é? Mas de uma forma muito mais ligeira e muito mais tranquila. E pais muito alerta, não é? Pais muito alerta, estar inseridos no contexto de vida dos filhos, sem um excesso de proteção, sem um excesso de controle, mas ir aos treinos, ir ver o jogo, ir levar o filho a esta atividade ou àquela, estar um bocadinho afastado, perceber quem é o grupo de amigos. Aparecer na escola de vez em quando. Aparecer na escola, exatamente. Haver aqui uma interação saudável, não é? Convidar os amigos a lá ir a casa, abrir a porta dos amigos. Portanto, isto é muito importante. Às vezes é mais importante abrir a porta dos amigos do que dizer este amigo não. Do que afastá-los. Ainda me lembro quando eu era miúda, havia a história não andes com más companhias. Exatamente. Onde é que agora estão as más? Nem fumos que eles põem de coisas nos cigarros. Dizia a minha mãe. Exatamente. E cuidado com os rapazes. Hoje em dia tudo isto, enfim, há toda uma nova realidade. Meus amigos, muito obrigada. Não sei se há mais alguma informação importante a passar aqui esta manhã. Achei muito esclarecedor aquilo que fizemos aqui hoje. Eu, que já não sou mãe de adolescentes, não é? Mas serei avó de um dia destes. Portanto, fiquei profundamente espantada com as informações que passámos aqui. Muito obrigada. Um grande aplauso para os nossos especialistas. Até à próxima semana. Ainda temos um apelo, não é? Temos um apelo para as dúvidas, exatamente. Não é?
Despedimos dos nossos especialistas e até porque eles voltam na próxima semana. Até lá podem enviar-nos os seus comentários, as suas perguntas, as suas sugestões para o e-mail osdoutores@sic.pt. osdoutores@sic.pt. Todos os esclarecimentos e dúvidas. Eu imagino como é que não estará aqui o nosso Facebook. Já leremos. Bom, então, bom fim de semana, meus amigos, e nós fazemos um intervalo pequenino e já voltamos. Voltamos já, até já.